Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer um videozinho aí de uma fonte, de um regulador de tensão, aliás, para 5 volts, tá? Nós vamos usar um circuito integrado que se chama o LM78XX. Por que XX? Porque existe regulador para 5 volts, para 6 volts, 9 volts, 12 volts. Então, esse XX seria a tensão que ele regularia. Então, por exemplo, 7805 é uma saída de 5 volts. 7812 seria uma saída para 12 volts. Certo? Esse circuito integrado, ele é muito simples de usar, né? Ele tem esse formato aqui, ó. Formato de um transistor, por exemplo, né? E esse aqui é um 7805, tá? Vamos ver se eu foco aqui. Tá meio, a serigrafia tá um pouco apagada. Eu acho que eu tenho um melhor aqui, tá? Olha lá, 7805. Vem aqui, tá? Então esse aqui é um regulador para 5 volts, tá? Que é o que nós vamos usar hoje. Então nós temos aqui 3 pinos, tá? 3 pinos. O da esquerda é a entrada, in. O do meio é out. E o da direita, desculpa, o do meio é o negativo, o GND. E o pino 3 é o out, tá? Beleza? Ele fica assim. Você nota que tem 2 capacitores aqui. Nós não vamos usar aqui, mas se você for usar esse regulador para algum circuito de alta frequência, é interessante colocar esses 2 capacitores, tá? Vamos passar aqui então para uma visão mais real dele, né? Olha aqui o 7805, tem o pino 1, pino 2, pino 3. Pino 1 é in, onde você vai colocar a tensão de entrada. Pino 2 é o terra, tá? O GND. E o pino 3 é out, que seria 5 volts regulado. Como é que ele funciona? Tá? Esse circuito, esse CI aqui de 5 volts, tá? Esse CI de 5 volts, ele comporta aqui, ele aguenta uma tensão de até 20 volts. O que quer dizer? Se você aplicar uma tensão no in, tá? De até 20 volts, ele vai te fornecer uma tensão de saída de 5 volts. Mesmo que essa tensão varie, tá? Desde que seja a tensão de entrada, tá? Acima de 5 volts, tá? É bom colocar sempre 2,5 volts a mais aqui. Então, você vai colocar uma tensão aqui de 7 volts, por exemplo, 7,5, tá? E ele vai te fornecer 5 volts aqui, independente dessa tensão de entrada, desde que esteja no limite dele, tá? Até 20 volts. Se você colocar 12 volts aqui na entrada, ele vai continuar 5 volts. E se essa tensão variar, ele rapidamente corrige e continua te fornecendo 5 volts. A corrente máxima que ele drena, que ele vai entregar para você, é 1 ampere, tá? Ele não vai fornecer mais do que 1 ampere nessa configuração, tá? E precisa de um dissipador de calor, tá? Mesmo 1 ampere sem dissipador ele não aguenta, tem que colocar um dissipadorzinho de calor. Ele tem proteção contra curto, ou seja, você pode ter um curto-circuito na saída que ele protege o CI. E ele tem proteção de sobrecarga, vai que você aumenta essa tensão aqui da entrada para 25 volts, 30 volts, ele vai cortar, tá, a tensão e vai proteger o CI contra a sobrecarga. Quando você coloca aqui a tensão normal, ele volta aqui a fornecer os 5 volts, tá? Esses 2 capacitores, como eu falei para vocês, se você for usar em alta frequência, aí C1 e C2 seria 100 nanofarads. Se você optar por isso, você pode usar também esse capacitor para baixa frequência, não tem problema. É até melhor, tá? Mas eu não costumo usar, tá? E em circuitos aí que você vai encontrar ele, em placas de equipamentos, ele não tem esse capacitor, tá? Alguns tem, alguns não, então ele é opcional, tá? Só que em alta frequência ele já não é opcional, ele precisa ser colocado, senão dá muito ruído,
tá? E aí vai comprometer essa tensão de saída, certo? O que você vai colocar como fonte? A fonte que você tiver aí. É bom colocar uma fonte aqui de 12 volts, tá? Na entrada, para que essa tensão não fique muito longe dos 5 volts, tá? Então 20 aqui menos 5 vai ficar 15 volts em cima do CI. Ele vai aquecer mais. Agora já com 12 volts aqui, ele não vai aquecer tanto, tá? Vai aquecer menos. Aí você vai ter aí um desempenho melhor do circuito integrado. Mas ele pode ser usado com 9 volts, como nós vamos ver daqui a pouco aqui na prática, tá, ok? Vamos montar esse circuitinho então, tá? Aqui então, como nós temos na entrada, eu vou usar aqui 3 fios, tá? De 3 cores diferentes. Um amarelo para a entrada, para a gente não se confundir. Um vermelho para a saída, tá? E um preto para o terra, tá, ok? Vamos lá, soldagem. Então nós vamos ter aqui no pino 1, tá? Um fio amarelo aqui, é fácil, né? Você é craque nisso, tá? E a gente soldeia ali, tá? O terra, eu vou colocar um fio preto. Tá lá o fio preto. E na saída a gente coloca aqui um fiozinho vermelho aqui para não confundir. Ok? Tô fazendo ao vivo, tá? Sem corte aqui por enquanto. Tá aqui então a configuração. Ok? Eu vou colocar aqui uma tensão de 12 volts. Nós vamos colocar aqui um multímetro para monitorar para nós essa tensão de entrada, ok? Vamos colocá-lo aqui. Vamos lá. Então eu tenho a minha fonte está regulada para 12 volts, ok? E eu vou colocar então no amarelo o positivo, tá? Da fonte, e o preto no preto. Seria o negativo, tá? Que é assim, ó, tá? Negativo e o positivo, ok? Muito bem, a gente consegue focar isso aqui. E então nós ligamos agora o multímetro, que vai monitorar a nossa tensão de entrada, com o positivo e com o negativo. Então ali eu estou com 12,7, eu vou calibrar para 12, a minha fonte aqui, só para a gente testar aqui, ok? Então nós temos 12 volts na entrada dele. E na saída, tá? Na saída, eu vou colocar agora um multímetro aqui para monitorar a nossa saída. Bastante fio, né? Então, vou monitorar a nossa saída aqui. Vou colocar um multímetro para monitorar aqui para nós. Tá pegando aqui minha garrinha, pegou. Nós vamos ter aqui então a nossa tensão de saída, ok? Deixa eu só aqui acertar aqui as ponteiras. Tô com a ponteirinha meio teimosa aqui, certo? Vamos lá, acho que agora vai aguentar melhor, tá? Então aqui nós já temos aqui uma comparação. Nós temos aqui 12 volts de entrada, 5 volts na saída. Vamos ver a mínima tensão dele, que ele continua fornecendo para nós os 5 volts. Estou abaixando aqui, tá? Estou com 11 volts, 10 volts agora, 9 volts, 7,2 volts, ele continua com 5 volts, tá? Agora 6,2 volts, continua com 12 volts. Agora eu vou baixar mais um pouquinho, 6 volts. Com 1 volt ainda ele continua. Nossa, 5,8 ele já começou a sentir, tá?
5,7. 5,7 ele já não deu mais. Então, 6 volts. Né? Esse CI, no caso, está suportando 6 volts. Ok? Ó, com 6 volts, ele me fornece os 5 volts normal. Agora vamos subir essa tensão. Vamos subir ela. Vamos para 12 volts, como ele estava. Continua com 5,8. Vamos para 15 volts. Continua com 5,8. Vamos para 20 volts. 20 volts, tá? Ele continua com 5 volts. Vamos para 25. 25 volts, ainda ele continua, ele não cortou ainda, ele está aguentando, tá? Vamos lá para 30 volts, que é a tensão máxima que eu tenho. Com 30 volts, ele ainda não cortou, tá? Mas a especificação dele é para 20 volts, ok? Beleza? Então, vamos colocar uma carga nele, ver como ele suporta. Vou voltar aqui para 12 volts. Mais ou menos 12 volts, tá? E nós vamos colocar uma carga nele agora. Para 1 ampere, né? Eu estou colocando aqui um resistorzinho, tá? De 4,7 ohms. Na verdade teria que ser 5 ohms, tá? Eu estou com 4,7 por 3 watts. Teria que ser 5 watts. Então nós vamos usar pouco tempo ele, tá? Senão ele vai torrar aqui. Então a gente coloca a carga aqui entre o negativo e o positivo, ok? Vamos lá. O negativo aqui, soldamos ele aqui, deixa eu só limpar a ponta aqui um pouquinho. Ok, a gente coloca a carga. E vamos lá soldar o terminal positivo aqui. Pegou bem a solda, tá? Agora nós estamos aqui, tá? Com mais ou menos 1 ampere, tá? De carga. Vou colocar aqui, vou regular minha corrente aqui, tá muito baixa, tá? 12 volts, tá? Tô com uma corrente aqui que pode fornecer até 1 ampere. Ok? Então, como eu disse, ele tem que ser montado num dissipador de calor, tá? Dissipadorzinho assim, desse tipo aqui, ó, tá? O tamanho desse aqui já é suficiente, ó, comparando com o multímetro, tá? Aqui tá? Então aqui minha solda não pegou bem aqui, não sei. Agora tá bom, tá? Nós vamos colocar então um multímetro agora para monitorar pra gente a corrente, tá? Que ele vai medir. Tá? Vou ligar aqui então o meu multímetro, tá? Vou dar uma pausa, já volto com ele montado aqui. Muito bem, eu montei aqui um aparato agora, por isso que eu dei a pausa, né? Para não precisar ficar muito tempo no vídeo, né? Então nós temos aqui esse multímetro para monitorar a corrente. Esse multímetro vai controlar a tensão de entrada. E esse minipa aqui vai a tensão de saída. Ok? Nós estamos então, vamos ver como. Eu vou fazer meio rápido o teste, porque o meu resistorzinho aqui, tá? É de baixa. Ele é baixa potência, tá? Precisava de 5 watts, ele é 3. Então vamos lá. Olha lá, nós temos aqui uma tensão então, de 11,8, corrente de 1 ampere, tá? E uma tensão de saída continua ainda sendo 5 volts, tá? Eu vou aumentar aqui então a tensão, tá? Eu já vou logo para 20 volts. Tá? Vamos lá. A 20 volts. Então, ó, mais ou menos 20 volts. Continua com a tensão de saída 5 volts e a corrente de 1 ampere. Já não esquenta muito por causa do dissipador, mas o resistorzinho está abrindo o bico aqui, tá? Então, independente da tensão de entrada, a corrente continua ali fornecendo 1 ampere e uma tensão de saída continua sendo 5 volts, ok? Então, só para relembrar, né?
Você tem aqui o circuito integrado, né? Você vai colocar uma tensão de entrada aqui. Nós fomos até 30 volts, ele aguentou bem, né? Mas o recomendado é 20 volts. Como eu disse, quanto mais próxima a tensão de entrada e da saída, tá? Menos ele vai esquentar. Então você vai colocar aqui, o ideal seria 12 volts, tá? 12 volts, saída 5 volts, o meio é o terra. Então um circuitinho muito simples de fazer, né? Ele nem mornou aqui, tá? Ele nem mornou, funcionou legal, tá? Ficou assim, né? Esse amarelo aqui é a tensão de entrada, o negativo e o positivo. Eu coloquei aqui um resistor de carga entre o negativo e a saída, né? Simulando aqui uma carga resistiva, tá? Então se você vai ligar aí no aparelhinho, tá? No circuito que precisa de 5 volts e até 1 ampere, ele vai fornecer legal. Existem circuitos aí que você pode colocar em cima dele que ele vai fornecer uma corrente maior, tá? Ele pode fornecer aí uma corrente de até 2 amperes, 3 amperes, aí você colocar alguns transistores aí, tá? Em cima dele, né? Que não seria legal, né? É bom porque ele aumenta bastante a capacidade de corrente, mas você tem que acrescentar mais componentes. Então ele é bom aí para uma corrente até 1 ampere, tá? Espero que você consiga fazer esse circuitinho aí. Qualquer dúvida coloca no comentário. E também quiser acrescentar alguma coisa sobre essa série 78XX, pode colocar lá. Como por exemplo, quais os valores de tensões que ele tem, né? Eu geralmente conheço o 0,5, o 0,9, 0,6 e o 12 volts. Não sei se ele tem tensões maiores que 12 volts, tá? E aí tá para vocês então esse circuitinho aí. Espero que vocês curtam aí, tá bom? Fica aí o nosso muito obrigado por você ter assistido, né? E se inscreve no canal aí para ajudar a gente, tá ok? Então, tudo de bom, obrigado.